Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Muito bem, meus queridos, nós agora vamos à palavra de Deus e hoje vamos trazer um tema que Deus colocou no meu coração e que eu quero com muito carinho transmitir para você, para que você possa crescer na fé. Hoje eu vou falar sobre a mundanização e a superficialidade na vida cristã. Vamos falar sobre vidas mundanas e pessoas vivendo uma fé superficial dentro da igreja. É um tema difícil. Por isso que eu disse que eu quero falar com muito carinho, quero falar debaixo da misericórdia de Deus, pedindo a graça de Deus, que Deus derrame seu amor sobre a sua vida através dessa palavra. Que você possa compreender que a exortação, a palavra de exortação da parte de Deus, é uma prova do amor de Deus pela sua vida. E eu abro aqui a minha Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, os versículos 15 e 16, a Bíblia Sagrada diz: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Glória a Deus. Meus queridos, vejam bem. Aqui está uma palavra que é uma palavra assim muito forte, uma palavra tremenda. Jesus está prometendo que vai vomitar da sua boca. Isso é nós poderíamos dizer, uma metáfora. Uma metáfora. Jesus usa uma expressão para você aprender outra. Ele está dizendo, é como se você pegasse uma comida, colocasse na boca, e aquela comida só presta se for quente. Quando ela está morta, ele não suporta e vomita. E ele está falando isso se referindo a vidas espirituais que se aproximam dele. E a pessoa tem que ter uma vida espiritual verdadeiramente quente, mas vive morna. Ele ainda até alerta, né? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você vai ver que aqui ele ainda chega a dizer que quem dera, né, que foras frio, porque se fosse frio, você de uma hora para outra poderia aquecer. Mas uma coisa morna significa uma coisa que já foi quente e agora está morna, esfriou. Então a palavra de Deus, irmãos, traz essa alerta, mas o que chama a sua atenção é porque Jesus diz que estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Algumas traduções, ele diz literalmente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, você não presta para mim desse jeito. Deus quer mudança na tua vida. E agora, o que é uma vida espiritual morna? Vamos ver aqui o contexto histórico desse versículo aqui, que foi dado para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, meus queridos, era uma igreja que ela era rica,
uma igreja próspera da Ásia Menor. Ela era conhecida por sua indústria têxtil, suas fábricas. Ela é conhecida por possuir banco, ou seja, bancos de guardar dinheiro do povo, não é? E ela também tinha uma escola de medicina famosa. Uma escola de medicina, inclusive nessa escola de medicina, eles conseguiam fabricar um colírio que era especial e muito eficaz, conhecido por todos. Mas essa cidade de Laodiceia, apesar da sua riqueza material, a igreja de Laodiceia, ela destacava-se diante de Deus por sua pobreza espiritual. Veja bem, era uma igreja que possuía riquezas materiais, mas espiritualmente era pobre. E a gente vai ver, meus queridos, que essa igreja pobre espiritualmente é dentro daquela cidade tão rica. Jesus chama ela em Apocalipse 3,17, conforme diz aqui, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Jesus diz assim, não sabes, no entanto, que és um desgraçado. Olha só, és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Imagine, irmãos, um crente morno. Pronto, então, explicando o que é um crente morno. É um crente miserável, desgraçado, cego e nu. É um crente que vive segundo os padrões do mundo. Ele tem fama de crente, mas não é crente. Quando ele chega a dizer desgraçado, o que é desgraçado? Existe crente verdadeiramente crente desgraçado? Não existe, irmãos. Uma pessoa dessa está desviada dentro da igreja. E era o que acontecia ali com a igreja de Laodiceia. Então, quando nós olhamos hoje, irmãos, a gente vê que a busca de conforto, riquezas, a busca de uma vida cômoda, leva as pessoas para a negligência espiritual. Leva as pessoas para uma fé superficial, desprovida da verdadeira devoção a Deus. Então, as expectativas e a própria prosperidade material, as pessoas que vivem lutando por dinheiro, por posição, por honra, e a própria prosperidade material, elas causam uma sensação de segurança nas pessoas e uma autossuficiência. As pessoas acham que não precisam de Deus. Acham que não precisam de Deus. Por isso que vem essa mornidão espiritual. E eu quero aqui aproveitar, já que você entendeu o que significa mornidão espiritual, que Jesus está a ponto de vomitar, eu quero agora mostrar alguns comportamentos sociais que criam essa mornidão espiritual na atual igreja. Em você que está me ouvindo agora, algumas coisas que podem causar essa mornidão espiritual na sua vida, que eu sei que você não quer. Você não precisa disso. Deus não quer isso em você. Então vamos ver alguns comportamentos que criam essa dependência, que mundanizam os princípios cristãos, né? Então a primeira coisa que eu quero falar aqui é a pessoa utilizar de forma errada as redes sociais. Utilizar de forma errada as redes sociais. Isso causa mundanismo. Aí eu estou falando aqui de redes sociais e estou utilizando um aqui. Mas estou utilizando para a glória de Deus. E estou falando a utilização de forma errada das redes sociais.
Eu pergunto, quem não depende de rede social hoje? Me diga. Quem é que não depende? Se você vê, são mínimos. É um mínimo de pessoas. Muitas pessoas, irmãos, a grande maioria esmagadora. Eu acho que 98%, 97% da nossa população hoje depende de redes sociais. Depende de internet. Depende dessas coisas. E nas redes sociais, o que é que acontece? A gente vai ver muito a vulgarização do ser humano. Publicação de conteúdos que desvalorizam a dignidade humana. Veja só. Hoje, se a pessoa quer, ou tem vontade, ou não tem controle diante de Deus, não tem a graça de Deus na sua vida, tem inclinação para o pecado, a hora que a pessoa quiser, a pessoa entra em um site e vê ali o que ele quiser. O que ele quiser ver. Totalmente liberado. Basta dizer que tem mais de 18 anos. Não precisa nem ter. Basta dizer que tem mais de 18 anos. E isso as pessoas vão pensando que é bom. Achando que é bom. A Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece bom, mas que no fim são caminhos de morte. Então, o que é que acontece? Essas publicações, a indústria pornográfica, irmãos, é uma das maiores indústrias do mundo, mais lucrativas em potência do que muitas indústrias poderosas que você vê por aí. A indústria pornográfica ganha para elas. Fabrica com os seres humanos a pornografia e publica nas redes sociais. E esses conteúdos, eles desvalorizam a dignidade humana. Os nossos corpos, irmãos, eles são templos do Espírito Santo e devem glorificar a Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então veja bem, eu estou falando de vulgarização do ser humano, onde as pessoas, a indústria pornográfica publica, onde a sociedade corrompida publica a sensualidade, e o pior de tudo é que vai pegando na igreja, pegando nos crentes fragilizados na fé, nos crentes que têm fé superficial, vai pegando e eles vão adotando esses costumes do mundo e vão achando que é normal, vão achando que é uma coisa boa. Ah, agora eu sou a empoderada. Olha aí como eu vou para a igreja. Vai toda mundana, sensual, totalmente igual ao mundo. E outra coisa, e ainda tira fotos e começa a publicar com poses sensuais, mandando beijinhos para quem? Não é para chamar atenção, não. Sinceramente, é para chamar atenção. Perninhas cruzadas, aparecendo um pouquinho dos joelhos, das pernas. Para que é isso? Não é para chamar atenção, não. Sinceramente, você precisa disso. Você precisa disso. Se você precisa disso, você é uma vazia. Você sabe por que as pessoas mostram essas coisas? Não é só mulheres não, tem homens também. Tem homens também. Sabe por que mostram essas coisas? Porque não tem o que mostrar por dentro. Aí fica mostrando o que tem por fora. A Bíblia diz que as santas mulheres de Deus, elas mostravam seus valores interiores. Então, meus queridos,
Veja bem, vulgarização do ser humano. Eu estou falando aqui de comportamentos sociais que criam dependência e mundanizam os princípios cristãos. Aí vem a indústria pornográfica, a liberalidade social nas publicações, a sensualidade e muitos da igreja copiando. Muitos da igreja publicando as mesmas coisas, não é? As gracinhas. Além das questões das redes sociais, um linguajar impróprio. Irmãos, o crente tem um linguajar, irmãos. A maneira de falar do crente é diferente da maneira de falar do mundo. Um crente não pode estar falando como o mundo fala. A gente vê hoje, não só crentes, vamos dizer assim, membros de igreja, mas às vezes até obreiros, falando o linguajar do mundo, falando uns palavrãozinhos assim que já está virando moda dentro da igreja. Ou não sei o quê. Você imagina o que é? Uns palavrãozinhos assim, com palavrinhas curtinhas que lá fora descompleta. Isso é o mundanismo entrando na tua vida, porque na igreja não vai contaminar a igreja, não. Colossenses 3:8 diz, mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Palavra torpe é isso. Palavras que são pronunciadas lá pelas pessoas do mundo sem responsabilidade, que vulgariza a pessoa humana. Você está achando que você ser vulgar está na moda. Você está achando que se você falar aquelas palavrinhas que você fala, você está ficando um cara evoluído, um cara legal, um cara que chama a atenção das pessoas. Ei, meu filho, o teu compromisso foi chamar a atenção de Deus com tuas atitudes. O teu compromisso foi chamar a atenção de Deus com as tuas atitudes. Já falei aqui, redes sociais, publicações em redes sociais, linguajar impróprio, exibição de atitudes mundanas, postagens que promovem a sensualidade, promovem a ostentação, promovem o eu. E Deus que é bom nada. Aleluia. Tira uma fotografia. Eu vou fazer uma pergunta a você. Seja sincero. Seja sincera. Seja sincero. Você já tirou uma fotografia com a Bíblia na mão? Lendo a Bíblia assim? Lendo a Bíblia e postou essa fotografia? Ah, nunca fez isso não? Você já tirou uma fotografia cantando na igreja e publicou nas suas redes sociais? Você já tirou uma fotografia na hora que você está orando, pediu para alguém tirar uma fotografia sua e publicou nas redes sociais? Orando, que eu digo, na igreja, ou seja lá onde for, no momento de oração. Você já tirou uma fotografia quando você está cultuando com os irmãos, adorando a Deus na igreja e publicou nas redes sociais? Ah, essas aí não dá muito like, não é? Essas aí não dá muito like, não. Sabe o que é que vai dar? Talvez crítica, né? Ah, olha como ela está metida a santa, olha como ele está metido a santo. Sabe por que você não tem coragem de publicar essas fotos assim? Porque você não é assim. Então veja bem, viver uma vida de mornidão espiritual, irmãos, é viver firmado em superficialidades. O que é superficialidades, pastor? A pessoa não está ligando para aprender a palavra de Deus. A pessoa é aquela pessoa que ela vive somente de formalidade na igreja. Superficialidade na fé, irmãos. A igreja de Laodiceia, ela se achava que não precisava de Deus. Todo mundo ali tinha tudo.
Eles gostavam até de participar dos rituais, não é? Dos rituais da igreja, o momento de adoração. Estava lá, mas quando sai da igreja está tudo vazio. Só tem a capa. Quando sai da igreja está tudo vazio. Só tem a capa. É isso que você quer para a sua vida? Não tem visão espiritual. Não tem visão espiritual. Não ter visão espiritual significa, não, ninguém precisa dessas coisas também, não. Para que ser esse crente tão dedicado? Para que ser esse crente que vive orando, que vive em tanta comunhão com Deus? Meu querido, você precisa em tudo. Olha, se você for um médico, você precisa ter comunhão com Deus. Se você for um engenheiro, você precisa ter comunhão plena com Deus. Se você for um pintor, você precisa ter comunhão com Deus. Todos eles precisam orar, pedir a direção de Deus, pedir a Deus que ajude eles nos seus projetos, no seu trabalho. É um médico que vai fazer uma cirurgia. Deus, eu vou fazer a cirurgia, mas quem vai dar vitória és tu, Senhor. É um engenheiro que vai construir um prédio. Deus, olha Deus, eu vou construir esse prédio, Senhor. Me dá sabedoria, Senhor, para fazer uma coisa bonita, para fazer uma coisa que seja realmente para a tua glória, que fique seguro, que não caia. É o pintor, Senhor, eu vou pintar a casa, Senhor, me protege para eu não cair da escada quando eu estiver lá em cima. Todos precisam de comunhão com Deus, irmãos. Todos precisam de comunhão com Deus. A igreja de Laodiceia, nada, não precisava. Nada, nós estamos bem. Afinal de contas, eu já sou isso. Afinal de contas, eu já sou isso, aquilo. Eu já tenho isso, já tenho aquilo outro. O que é isso? Falta de visão espiritual. Agora lá havia uma fábrica de colírios. Apocalipse 3:18. Aí Jesus diz assim, olha, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te riquezas, e vestes branca para que te viste e não pereça a vergonha da tua nudez, e unja teus olhos com colírio para que vejas. Eles tinham uma fábrica de colírios, mas eram cegos espiritualmente. Às vezes você tem tudo material, mas espiritualmente você não tem. Aleluia! E Deus está te exortando a melhorar. Então, meus amados, nós não podemos viver atrás apenas de rituais religiosos. O que é isso, pastor? Só indo para a igreja por causa da minha autossatisfação religiosa. Eu vou porque hoje é domingo e se eu não for para a igreja, o povo vai dizer que eu estou desviado, não é? Não, você tem que ir. Tem que ir, tem, mas por satisfação. Eu vou, glória a Deus, hoje é domingo, hoje é dia de ir para a igreja, glória a Deus, hoje é quarta-feira, culto de doutrina, hoje é dia do culto de doutrina, glória a Deus, hoje é terça-feira, dia de ciclo de oração, eu vou para o ciclo de oração, com satisfação. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus amados, é um impulso natural, que nos leva para a igreja. Um impulso que eu digo natural, da parte de Deus. Ele é até sobrenatural, não é? É até sobrenatural. Mas que todo crente naturalmente sente. Se você não sente, está faltando alguma coisa na sua vida. Se você não sente esse impulso na sua vida, está faltando alguma coisa. Aí a pessoa vai para a igreja só buscando aprovação social. O que é buscando aprovação social, pastor? Para as pessoas verem. Para ele mesmo se sentir tranquilo. Uma autossatisfação. Mas é o que Deus diz aqui em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras e ensinamentos humanos. Ezequiel 33:31, eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Pois com a boca professam muito amor, mas com o coração ele vai após o lucro. Lucro aqui não é apenas dinheiro, não. Ele vai interessado em levar vantagem, aparecer, mostrar que é crente, chamar a atenção. Busca de aprovação social. Então, meus amados,
nós temos que entender que precisamos possuir uma necessidade sobrenatural. Eu falei natural, né? Que é natural na vida do crente, mas ela é sobrenatural nos crentes. Essa necessidade de cultuar, adorar a Deus. Se não existe essa necessidade sobrenatural em você, tem alguma coisa errada na sua vida. Se você não gosta de ir para a igreja, se você é uma pessoa que vive se arrastando para ir para a igreja, tem alguma coisa errada na tua vida. Está faltando conexão com Deus. Olha o que a Bíblia diz, que ninguém, irmãos, pode negar a existência de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isso é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma de dizer que não conhecem a Deus. Eles sabem que Deus é quem Deus é, mas não lhe dão glória, não lhe dão a glória que ele merece. E não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Será que você não tem um pouquinho disso aí que está acontecendo? Distância de Deus. As pessoas veem as coisas que foram criadas, sabem que Deus é real, mas não lhe dão glória. Não lhe dão glória. Olha a sede de Deus como se expressa no Salmo 42. O salmista disse: como o servo brama pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus. Aleluia. Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. E Jesus respondeu: aleluia, quem quiser desta água, venha a mim e beba. Aleluia, aquele que beber desta água nunca terá sede. Então veja, meus queridos, que nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus e precisamos levar uma vida verdadeiramente diferente da igreja de Laodiceia, aquela igreja que estava a ponto de ser vomitada. E eu quero concluir essa mensagem trazendo para você o que Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Ele diz assim, olha, versículo 20. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, capítulo 3 e versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Veja só, ele está falando isso aqui para uma igreja que estava completamente fora da vontade dele. Uma igreja morna. Uma igreja que ele chamou de desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Uma igreja que ele disse: vomitar-te-ei. Mas ele conclui dando uma oportunidade. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono de meu Pai, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o que Deus está dizendo é que você pode mudar, você pode vencer. E Ele te faz promessa para você se sentar com Ele no seu trono. É o que Jesus te promete. Agora você é quem vai escolher. Ou continua nessa vida mundana e vai ser vomitado. Daqui a uns dias vai ser vomitado. Porque, irmãos, olha, começa assim, daqui a pouco está se desviando da igreja. Começa assim, daqui a pouco se desvia. Talvez até já tenha chegado a vontade em você. Acho que eu vou me afastar dos caminhos do Senhor. O desejo pelo pecado te atrai. Eu acho que eu vou levar a minha vida do jeito que eu vivia mesmo. Meu filho, olha, cuidado. Cuidado.
A Bíblia diz que Satanás, quando ele sai de uma casa, porque você, antes de ser filho de Deus, infelizmente, todos nós, irmãos, todos nós, antes de ser filhos de Deus, antes de sermos filhos de Deus, éramos filhos das trevas. É a Bíblia que diz. E sabe o que significa ser filho das trevas? É seguir os caminhos de Satanás. Estávamos caminhando para o inferno. E Jesus nos trouxe para cá. E a Bíblia diz que Satanás, saindo de uma casa, ele saiu de nossas vidas. Ele saiu de nossas vidas porque quando você aceitou Jesus, quando você recebeu Jesus na sua vida, que Cristo entrou, Satanás não suportou mais fazer morada em você. Jesus botou ele para fora de você, da sua vida. Quem passou a habitar em você agora foi o Espírito Santo. Você era guiado por Satanás. Eu também era. Andava por caminhos que eram trevas, eram diabólicos, coisas malignas. Mas agora eu sou guiado pela luz, pelo Espírito Santo. E Satanás, quando ele vem, que encontra a casa que ele um dia habitou, Deus colocou ele para fora da tua vida. E Satanás, quando ele vem, que ele encontra a casa limpa e adornada, sabe o que ele faz? Ele traz mais 7 demônios com ele. E a Bíblia diz que o final é pior do que o começo. Aí agora a tua vida vai desandar completamente. E Deus tenha misericórdia para que você não prove esse cálice amargo de levar uma vida sem Deus, dominada por demônios. É isso que Satanás quer. E começa com a vida mundana. Começa com a vida mundana. Mas que Deus tenha misericórdia de você. Que você possa acordar e o nome de Jesus ser glorificado na sua vida. Que Deus te abençoe e te ajude. Em nome de Jesus. Amém.